Eu estava falando com meu filho ainda agora e ele falou, tinha deixado toda a roupa dele jogada em cima da cama. E ele perguntou pra mim assim: pai, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu tava até meio que bravo com ele, tá? Eu falei assim, ele falou assim pra mim: poxa, pai, mas por que que eu tenho que deixar tudo arrumado em cima da cama e tudo bonitinho? Ele tinha deixado tudo jogado a roupa dele, sendo que eu vou usar daqui a pouco. Vou usar daqui, sei lá, 3 horas, 5 horas. Daí eu cheguei pra ele e falei assim: filho, ó, primeira coisa, você tem que entender que aqui quem manda é eu e sua mãe. E se eu pedir pra você deixar arrumado, é pra você deixar arrumado. Mas muito mais além do que isso. Isso daí chama organização. E hoje eu quero falar com você sobre isso e pegar isso como exemplo, sobre organização financeira para pequenos negócios. Eu não sei se você tá assim. E vamos lá, vamos entender por que eu estou falando isso. Por que eu quero falar sobre organização financeira para pequenos negócios com relação àquilo que acabou de acontecer aqui com meu filho, e isso vai ser um exemplo para a gente entender, tá bom, gente? Primeira coisa, seja bem-vindo ao canal do Will. Aqui eu falo muito sobre isso, gente, sobre empreender, sobre negócios, sobre desenvolvimento, sobre como você trabalhar, sobre inteligência financeira. Então convido você, deixa seu like, se inscreve. E se esse vídeo for bom para você, por que não compartilhar ele com outras pessoas? Mas muito mais do que isso, aprende, cara. Aprende. Porque aqui eu quero sempre levar o melhor para você, tá certo? Vamos lá, gente. Eu falei com meu filho sobre isso e a importância da organização. Seja ela em qualquer que for o ambiente da nossa vida, tá? A organização, quando tudo está no seu lugar, no seu devido lugar, fica mais fácil de você aprender, de você entender cada coisa está no seu lugar. Quando cada coisa está no seu lugar, é muito mais fácil de você trabalhar. É muito mais fácil de gerir isso daí. Certo? E eu quero aqui começando falando sobre fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Vamos entender o fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é toda a entrada de dinheiro, tá? Toda a entrada de dinheiro, fazendo com que esse dinheiro ele trabalhe, né, dentro ali do nosso empreendimento, aquilo que você está construindo, tá? Mas eu quero ir bem além assim para você entender que se eu não tiver organização, o fluxo de caixa não funciona, tá? O controle constante ele é essencial, tá? Ele é essencial para a saúde financeira da empresa. Por quê? Porque quando eu controlo isso, eu mantenho a saúde do que eu estou fazendo. Tá? Assim como quando eu controlo aquilo que eu me alimento, né? Você se alimenta aí, você vai comer alguma coisa. Quando você se controla, entende? Você mantém a sua saúde. A sua saúde, muitas vezes em dia, você tem todo um controle daquilo que você está fazendo. Porque tem muita gente que fala assim: você é aquilo que você come, certo? Então se você come coisa saudável, a tendência é você ser saudável. É a tendência, né? Claramente que tem muita gente que tem problema disso e daquilo, tudo bem. Mas muitas vezes a pessoa, na maioria das vezes, se ela souber controlar isso daí, fica sempre melhor para ela. Assim como eu falava com meu filho, eu falava assim: aproveita agora, tá? E entende aquilo que a gente está explicando para você, porque vai ser melhor para o seu futuro. Assim também eu quero trazer como relação as pequenas empresas. Eu, por exemplo, já fui pequeno, hoje a gente está num patamar um pouquinho crescendo mais, graças a Deus, porém tem muito trabalho ainda e tem muito gerenciamento. Se eu não aprendesse isso daqui não iria me ajudar, tá bom, gente? Isso aqui não, né, se eu não aprendesse, eu ficaria lá atrás, continuaria lá atrás, tá bom, gente? Eu não tô aqui com a folha, esqueci aqui, não tá aqui a folha para eu escrever, geralmente fico escrevendo aqui. Mas assim, gente, presta atenção. No fluxo de caixa, vamos lá, entrou dinheiro para você na sua empresa, certo? Tá entrando dinheiro. Você tá lá com o seu empreendimento, você tá lá com os seus negócios, você tá lá trabalhando. E na maioria das vezes, quem tem uma pequena empresa, às vezes começa não só direto na empresa, mas às vezes começa trabalhando de empregado, trabalhando no CLT. E
acaba tirando dinheiro do CLT e colocando na empresa. Tudo bem, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? É o próximo passo até que eu vou falar aqui. No começo, até tudo bem, até os 3 meses, 6 meses, tá ok, não tem problema você tirar. Porém, chega uma hora que você tem que controlar esse fluxo, porque uma hora o dinheiro tem que entrar, daqui a pouco tem que sair. Por exemplo, eu conversava com um conhecido aqui meu, que ele tem um mercadinho. E nesse mercadinho ele falou assim que no começo ele começou a comprar de um, comprar de outro, né? Comprou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e alguém ajudou ele, o pai dele parece que tinha ajudado ele a comprar essas coisas de começo. Então ele comprou, montou um mercadinho, e conforme foi vendendo, ele foi trabalhando esse dinheiro. Então o dinheiro foi se trabalhando conforme ele foi vendendo. Hoje ele já está com o mercado mais, né, melhor, já não depende tanto de ajuda, mas ele controla muito o fluxo de caixa dele de venda todos os dias. Por isso que você tem que controlar. Aí tem gente que fala assim pra mim, mas William, por que eu vou ter controle, sendo que teve até um parente falou pra mim, mas por que eu tenho que saber do financeiro, sendo que não vai adiantar de nada, né? Por que eu tenho que guardar as notas, por que eu tenho que fazer isso? Eu falei pro DK, você tem que saber dos seus números. Mas por que eu tenho que saber dos meus números? Eu falei assim pra ele, você não quer saber de nada, você não quer saber de entender de nada, nem vou perder meu tempo. Porque às vezes a pessoa é tão ignorante que ela não quer nem saber, não quer nem aprender, não quer nem conversar com você. Então, deixa, não tem problema. Eu tô aqui ensinando para quem quer aprender, tá? Se você não quer aprender, não tem problema não, cara. Pode ir para outro lugar. Eu tô aqui ensinando porque se os grandes empresários fizeram isso, por que eu não posso fazer? Se os grandes entendem de organização e de desenvolvimento financeiro, por que eu não tenho que saber? Se você quer crescer, se você quer desenvolver mais, porque às vezes você pode vender menos. Já pensou nisso? Vender menos e ganhar mais. Você pode trabalhar menos e ganhar mais, tá? Enfim, aí só que você tem que estudar os seus números. Enquanto você não estudar os seus números, você nunca vai conseguir fazer isso, tá? Vamos lá, gente, vamos entender. A importância de você entender a separação, tá, de contas pessoais e empresariais. Empresa é uma coisa, pessoa física é outra, tá bom? Física jurídica é outra. Quando você começa, geralmente você deixa tudo misturado, tudo bem, começa como MEI, faturando até 81 mil no ano, tá ok, tudo bem. Mas e quando esse faturamento começa a ultrapassar? E quando você, poxa cara, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Agora você tem que sentar e aprender sobre isso, sobre finanças, sobre gerir, sobre trabalhar esse dinheiro que está entrando aí. Porque o que acontece com muita gente? Muita gente às vezes pega o dinheiro da empresa e torra. Já viu já? Não sei se já viu. Gente que pega o dinheiro e fala, nossa, ganhei tanto aqui, ganhei, sei lá, 10 mil esse mês. Ele pega o 10 mil, vai lá e compra um carro do ano. Ele vai lá e compra, aluga um lugar maior. E não entende que, cara, se você conseguiu ali com pouca coisa, você já conseguiu um valor tão alto, por que você vai querer investir num lugar, em coisas, você vai querer comprar coisas que vão arrebentar com você, tá? Outra coisa também é que quando você separa isso daí, você, pessoais empresariais, você pega o seu patrimônio, certo? Você protege o seu patrimônio. O que é o seu patrimônio? É aquilo que, né, a gente chama de pátria, né? O Brasil, pátria, o Brasil. Só que o patrimônio, ele é tipo assim, aquilo que é seu, aquilo que você já construiu, sua casa, seu carro, sabe? Coisas assim que é seu, que se você puder, sei lá, você vai fazer um balanço patrimonial, você vai fazer o balanço daquilo que você tem de valor na sua casa, geladeira, televisão, móveis, tudo aquilo que você tem ali seu, terrenos, tá ok? Dinheiro guardado ali, os seus valores investidos. Então, aquilo ali é seu patrimônio. Então, quando você separa o seu patrimônio, você separa as finanças pessoais das empresariais, você faz essa proteção, porque a empresa é uma coisa. Aqui em casa, que nem aqui, em casa aqui é uma coisa, minha empresa é totalmente diferente. Se minha empresa quebrar, tchau, é a empresa. Eu não vou sacrificar o meu patrimônio. Meu patrimônio está aqui. Por isso que eu tento sempre diversificar em outras empresas, certo? Eu invisto um pouco aqui, um pouco numa outra empresa, deixo um valor no CDB,
né, numa Selic, né, para investimento aí com relação a Selic. Eu entendo um pouquinho mais um pouco sobre investimento também. Mas, por exemplo, faço umas parcerias com gestão de tráfego pago. A propósito, se você quiser também fazer parceria também, é só entrar aqui no link aqui e a gente conversa também, tá? Mas o que eu mais faço aqui é saber trabalhar, tá? E desenvolver outras empresas e aumentando o meu patrimônio, tá? O que você tem que fazer? Você tem que, a sua empresa está aqui, tá? Sua empresa é esta caneta e aqui é o seu patrimônio. Você tem que tirar daqui e aumentar o seu patrimônio, tá? Você tem que saber trabalhar o seu patrimônio, mas também você tem que manter a saúde da sua empresa. Não adianta o seu patrimônio enorme e sua empresa indo lá embaixo, porque daqui a pouco sua empresa fale e o que acontece? Se você não cuidar do seu patrimônio também vai se dissolver. Você tem que saber gerenciar os dois. Por isso que tem que ter essa separação. Cada um tem o seu lugar. A empresa também tem o seu caixa, também tem que ter o seu caixa para ela se sustentar. Você também tem que ter o seu fundo de segurança, tem que ter o seu fundo de segurança, tá? Para você se sustentar. E como que você vai fazer isso? Qual a forma de você vai fazer isso? Primeira coisa, um planejamento orçamentário, um planejamento que você tem que fazer sempre. Poxa, como que é o meu planejamento? Esse dia eu estava planejando, ó, quanto que a gente vai fazer por dia, quanto que a gente vai, o planejamento para os próximos meses. Tem que fazer esse planejamento. Você vai também cortar custos e gastos desnecessários. Nossa, mas o quanto tem de gente que continua gastando. Sabe, às vezes fica lá, continua, gasta e não sabe para onde o dinheiro está indo. Eu estava falando ainda agora, poxa, às vezes a pessoa faturou lá 10 mil e teve de lucro, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais dentro fazendo um negócio lá, sua empresa. Aí ele pega todo esse valor, em vez de, sei lá, recomprar as coisas para sustentar e tirar uma parte só, sei lá, para o gasto próprio dele. O que ele faz? Ele pega esse valor e ele moe em festa, moe em carro, moe fazendo um monte de coisa. Isso daí é complicado, tá? O que acontece se você conseguir separar isso daí, gente? Se você conseguir separar esse gasto, né, de você entender como que você está gastando o seu dinheiro, você consegue fazer o seguinte, ó, gente, você ajuda a otimizar o caixa e maximizar o lucro, tá? O que você vai otimizar o caixa dele? Você vai saber trabalhar melhor o seu dinheiro. Poxa, você tá, sei lá, você faz cachorro quente aí, às vezes se você souber trabalhar esses gastos necessários, às vezes você consegue comprar um pão mais barato, com mesma qualidade, você pode comprar uma salsicha em outro fornecedor, até mesmo com a mesma qualidade, tá? Você pode ter um valor maior, tá? Você pode fazer comprar do cara lá mais faturado, para 30 dias. E cara, tipo assim, você consegue, sabendo trabalhar isso daí, parando com os gastos desnecessários, você vai começar a identificar sem afetar a operação. Você não vai ficar afetando a operação sua, tá? O dinheiro tá ali, gasta só aquilo que é necessário e depois você vai trabalhando o que você tem, tá? Que nem aqui, eu tenho aqui um sistema dropshipping também que eu trabalho, dropshipping nacional. Só que, tipo assim, o dinheiro entra, ele já é separado, ele já é automático, já vai um para um, e o outro já é separado aqui, já faz ali, já deixa lá e pronto, já era. Tá? Paga o fornecedor, tá ok? Já recebo muitas vezes antecipado, tento dar um jeito de receber antecipado sempre. Por isso que você tem que... Só que isso daí tá aqui dentro da minha cabeça e eu já sei onde tá tudo. Por quê? Porque eu faço isso todos os dias. Todos os dias você tem que fazer. Todos os dias você tem que aplicar isso daí se você quer crescer. Não adianta. Se você quer crescer, você tem que se desenvolver. Você tem que todo dia ali estar pensando naquilo dali. Poxa, como que eu vou fazer? Você vai ter que trabalhar, cara. Outra coisa, eu estou falando aqui também sobre reserva de emergência, tanto da empresa como a sua reserva própria, tá bom? A reserva própria sua, ela tem que ser criada
E a da empresa também tem que ter para sustento da empresa. Às vezes deu uma quebra lá, deu algum problema, isso, aquilo. Separa uma parte ali que é da empresa. Senão você vai ter que tirar da sua reserva própria. Tá? Então, e tudo bem, se tiver da reserva própria, você tem da reserva da empresa e você quer tirar da sua reserva própria, não tem problema nenhum. Tá? Porém, você tem que entender, opa, eu vou tirar da minha reserva própria, mas a gente tem que começar a trabalhar isso aqui. O que aconteceu aqui que a empresa não tem a reserva própria dela? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Tá? Você tem que saber que isso daí é para manter imprevistos. Tá? Tem imprevistos. Assim, cara, você tem que manter a sua operação segura. Tá? Você tem que... Uma das coisas que eu mais, assim, entendi durante o processo é que você já tem que se antecipar. A antecipação sempre é a melhor forma de você não quebrar. Antecipa as coisas, antecipa o que você está fazendo, antecipa as situações, antecipa tudo, tá? Poxa, vai acontecer lá na frente, se antecipa aqui. Tô vendo aqui as notícias que o governo, aconteceu isso no governo. Opa, o que eu posso fazer aqui que eu posso trabalhar para não ter problema lá na frente, tá bom? Simples assim, simples assim. Controle de estoque como dinheiro em caixa, tá bom, gente? Controle o estoque com dinheiro em caixa, certo? Você tem que saber controlar tudo aquilo que você tem. Para eu finalizar aqui. Você tem que... a saúde da empresa é o dinheiro em caixa. Se você tem dinheiro em caixa, é a melhor coisa que você faz. Mas não precisa assim, nossa senhora. Cara, reduz os seus custos. Tenha dinheiro em caixa. Trabalhe esse dinheiro, tá bom? Tenha metas. Faça análises, tá? Eu não vou aqui entrar em termos de DRE, de margem, de break-even. Isso aí já é assunto muito mais, assim, mais profundo, porque às vezes você que está começando, a pessoa nem sabe disso, nem sabe de emissão de nota, não sabe de gestão tributária. Cara, você tem que primeiro aprender. Eu estou falando esse vídeo aqui é para pessoa que estão nos primeiros passos, tá bom? Eu estou falando aqui, eu vou falar aqui de controle, né, que nem no caso de controle de estoque. Você tem que saber ali se você tem um valor guardado, né, para controlar isso daí. Você tem que ter dinheiro, cara, não adianta. Não vem aqui e fala, eu vou pegar o dinheiro lá do banco para fazer isso aqui. Cara, junta o dinheiro, tenta juntar o dinheiro, tá? E só empreste, certo? Só empreste de banco se o dinheiro já vai entrar, já vai sair, já vai te dar lucro. Quando esse dinheiro te der lucro, você pega esse dinheiro e vai retrabalhando ele, tá bom? E mantém o fluxo para manter o sustento financeiro seu ali, tá bom, gente? Eu espero poder ter te ajudado, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? Lembrando que se você quer, sei lá, uma ajuda mais profunda, uma análise, né, pra gente conversar, pra gente desenvolver alguma coisa, lembrando que tá aqui no link da descrição, me chama lá no WhatsApp e entra para o Clube da Renda Eterna, onde você vai aprender ali junto comigo, tá bom? Como desenvolver e criar e melhorar o seu negócio aí, dependendo da situação que ele se encontra, tá bom, gente? Obrigadão, tchau, tchau. Até o próximo conteúdo, gente. Falou!